Olá, chegamos na nossa aula número 6 do curso Desmonte de Rocha com Explosivo. Nessa aula nós já vamos começar a falar sobre plano de fogo. Então, primeiramente, vamos ter as noções preliminares, do que é o plano de fogo, e na sequência nós vamos desenvolvendo esse assunto aí. Então, a primeira coisa que nós temos que entender o que é bancada. O que é bancada? Tá? Bancada nada mais é do que uma formação, tipo uma escada, só que no terreno lá, na montanha, com degraus de 15 metros, tá? Onde a rocha a ser detonada é limitada por dois planos horizontais. Quais são esses planos horizontais? Tá? O superior é chamado topo, topo da bancada, e o inferior é a praça da bancada. É ali onde cai o material detonado, onde a escavadeira vai se posicionar para carregar os caminhões, para ter todo o processo de extração daquele minério que foi detonado. Então, dois planos horizontais, topo e praça. E um plano vertical, que é justamente o que? A frente da bancada, ou seja, a face da bancada. O encontro da face com a praça tem-se o nome de pé da bancada. A altura da bancada, tá? É a distância, ela é determinada tendo em vista considerações gerais da extração da rocha, tá? E ela tem uma particularidade. Tá? Quanto maior a altura, maior a probabilidade de desvio de furo. Por outro lado, quanto maior a altura também, maior a probabilidade de fragmentação. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Tá? Normalmente, se trabalha com bancadas entre 10 a 20 metros, tá? Nem muito abaixo disso, nem muito acima disso. Em alguns casos excepcionais, você pode exceder. Mas o ideal, uma bancada ideal, boa de se trabalhar, onde você vai ter um desvio de furo pequeno, ou quase que insignificante, é bancada de 15 metros. Então, vamos entender aqui, ó, a altura da bancada é determinada tendo em vista as condições gerais da extração da rocha, tipo de equipamento de perfuração, também influi muito. Você tem um equipamento pequeno com pouca capacidade, não adianta você ter uma bancada muito alta, tá? Então, quanto maior a altura da bancada, maior a probabilidade de desvio de furo, já falei isso com você, e maior o custo por metro perfurado. Ao passo que bancadas muito baixas prejudicam o quê? A performance do explosivo devido à maior proporção do furo ser utilizada como tampão, além do aumento no tempo de carregamento dos furos. Se a bancada for muito baixa, você tem que fazer uma série enorme de furos, demora muito mais tempo e a qualidade do desmonte não é ideal. Por isso, o ideal é trabalhar com bancada entre 10 e 20 metros aí e está de bom tamanho. A inclinação. Tem gente que prefere trabalhar com bancadas verticais. Eu, particularmente, não recomendo trabalhar dessa forma. Sempre dá uma inclinação, primeiro, por uma questão de segurança, né? E segundo, até para o desenvolvimento e o desempenho da sua detonação. Então, a inclinação ela é um ângulo formado entre a face e a perpendicular, esse ângulo que vocês estão vendo aí, ressaltados aí, ó, 16,3, né? Os furos inclinados ou verticais, eles têm as suas vantagens e desvantagens. Então, cabe aqui ao profissional da área definir isso. Essa definição é feita após estudos sistemáticos. Que estudos são esses? Testes. Faz testes. Tá? Faz um fogo com a vertical, faz um fogo com inclinação de 5 graus, 10 graus, 15 graus, 20 graus e vê qual deles dá o melhor resultado. Aí você novamente faz um teste com aquele ali, faz um comparativo com o outro, estabelece, ó, o ideal aqui para essa mina é tantos graus. Inclusive, dependendo da mina, dependendo da frente da bancada, tá? A geologia de um lado pode favorecer uma inclinação de 10 ou 15, do outro lado, você talvez tenha que ter uma inclinação maior. Então, tudo isso depende de estudo sistemático. Não é fazer uma vez, também está pronto, não vamos fazer mais não. Não, de tempo em tempo você faz um teste para ver se pode melhorar ainda mais a qualidade do seu desmonte de rocha. E um fator primordial a ser levado em conta é a segurança. Segurança
tem que estar em primeiro lugar quando se fala em desmonte de rocha com explosivo. Diâmetro da furação, um outro parâmetro importantíssimo. Tá? E a escolha do diâmetro deve levar em consideração o quê? O tipo de operação, o tipo de equipamento a ser utilizado. Tá? Então, vale lembrar aqui a vocês que um diâmetro maior é mais caro de perfurar. Porém, não podemos nos esquecer que a produção de rocha por metro perfurado é maior. Novamente, aí vale fazer o quê? Considerações como, primeiro, você tem que saber o limite da perfuratriz. Não adianta eu querer colocar um bit de 5 polegadas numa perfuratriz que a capacidade dela é no máximo 3,5 polegadas. Primeiro, não vou conseguir fazer esse acoplamento lá. Ou segundo, se eu conseguir, eu vou detonar a perfuratriz. Tá? Então, tudo isso requer o quê? Estudos sistemáticos ali no dia a dia, você acompanhar, você fazer anotações, manter um histórico, manter um relatório, tipo um diário ali de tudo que acontece, e analisar aquilo e ir aprimorando a cada detonação, você vai aprimorando o seu plano de fogo, tá? Tem um comparativo de custos também, é fundamental. Bom, com essa inclinação, dessa forma que o custo do desmonte ficou tal. Com essa outra, isso tudo vai ser o quê? Um balizador para você chegar a um denominador comum e ter o melhor plano de fogo, ter a melhor detonação para o seu empreendimento. Explosivos, tá? E qual explosivo que eu vou escolher? Qual? Tá? Então, a escolha do explosivo ela vai levar em consideração as suas características do tipo de rocha a ser desmontado. Primeiro, eu vou ter que conhecer a rocha. Eu vou precisar de um geólogo, ó, tá, como é que é essa rocha? Ah, que tipo de explosivo aqui? Um explosivo de baixa velocidade, alto volume gasoso, um explosivo de alta velocidade, baixo volume gasoso, tá? Um granulado, isso, aquilo. Então, a primeira coisa é conhecer a rocha. Então, de modo geral, quanto mais dura a rocha, maior deve ser o quê? A velocidade de detonação e a força do explosivo. Porém, em rochas muito fissuradas ou fragmentadas, um explosivo de baixa velocidade vai ser preferível. O diâmetro adequado para o explosivo está relacionado com o diâmetro da furação, pois quanto mais íntimo é o contato do explosivo com a rocha, melhor será o rendimento da detonação. Por isso que eu sugiro a vocês, utilizem emulsão, porque emulsão, o contato íntimo é 100% do explosivo com o furo. Quando você tem uma perfuração de 3 polegadas e vai usar um encartuchado, você não consegue colocar um cartucho de 3 polegadas naquele furo. Você vai ter que utilizar o quê? Um cartucho de 2,5 polegadas. Então você vai ter meia polegada aí de espaçamento entre o explosivo e a parede do furo, e com isso aí você vai perder o quê? Qualidade no seu desmonte. Aí o plano de fogo. Tá? Um plano de fogo, para ficar bem caracterizado, ele deve conter o quê? Todos os dados apresentados na figura a seguir, nós vamos ver, tá? Além de conter a quantidade de explosivo utilizado, tipo de acessório, sequência de detonação, esquema de ligação, dentre outros. Então vamos entender essa figura aí. Tá aí, ó, plano de fogo, elementos do plano de fogo. Tá? Então tem que ter o afastamento, espaçamento, altura da bancada, avanço do fogo, carga de coluna, carga total, tampão, subfuração, diâmetro do furo, repé, meia cana, e é o que fica depois da detonação, tá? Rocha saliente, overbreak. Nós vamos trabalhar isso detalhadamente a partir da próxima aula, correto? Então, meu muito obrigado e te aguardo na próxima aula.